Todos os dias, inúmeros momentos incríveis acontecem ao redor do mundo. Só que na maioria das vezes, eles passam despercebidos, que nem quando eu mexi uma colher com a mente. Felizmente, tem um monte de pessoas mais inteligentes que eu, que registraram o que aconteceu. Então, de uma quase colisão de tirar o fôlego, a um jacaré com necessidade de velocidade, aqui estão alguns dos momentos mais inacreditáveis capturados por câmeras. Não sei vocês, mas eu tive uma semana difícil. Vamos esquecer tudo isso e fugir pro mar. Essa não é bem a minha ideia de um cruzeiro relaxante. A tripulação desse barco de pesca na costa da Nova Zelândia ficou atônita quando um enorme tubarão maco saltou diretamente para o barco em 2022. O feroz predador foi atraído pela isca de pesca da tripulação e, após ser acidentalmente fisgado, fez algum tipo de exibição aérea que o deixou encalhado. Felizmente, ninguém se feriu e o tubarão conseguiu se soltar e voltar para as profundezas. Nossa, o único trabalho que parece ser mais assustador que esse é ser diretor de escola. Vamos ser honestos, né? Uma carreira bem ingrata. Você tem que lidar com valentões, pais irritantes e ocasionalmente bestas selvagens. E não tô dando indiretas pras merendeiras. Quando James Marsh, diretor da Zell Elementary School, na Virgínia Ocidental, estava destrancando um dos containers de lixo da escola numa segunda-feira de 2023, ele teve uma pequena surpresa. Tá, não foi uma surpresa tão pequena assim. Aquilo era um urso preto e eles são extremamente perigosos. Felizmente, ninguém se feriu. E na verdade, é bem comum que ursos vasculhem o lixo. Ursos pretos são necrófagos e adoram comer restos de comida. Mas como diabos esse cara entrou lá? A lixeira não estava trancada? Com certeza estava, mas a câmera de segurança da noite anterior mostra o urso literalmente forçando a entrada. Eu fiquei um pouquinho desapontado de ele não ter causado mais confusão. Tenho que admitir que eu gosto de ver um pouquinho de destruição, que nem nesse próximo vídeo. Em 2016, um navio de carga chamado Baltimore Zephyr estava transportando carros de Nova York para o Haiti, mas apenas 2 dias após o início da longa viagem, as coisas tomaram um rumo desastroso. Um senhor incêndio. Todos os carros foram completamente destruídos pelas chamas. Mas o que aconteceu aqui? Bom, é provável que a água salgada do oceano tenha respingado e causado um curto-circuito na fiação elétrica de um dos carros, iniciando um incêndio que rapidamente se espalhou de carro em carro. Esse aqui é o resultado do incidente. Não sei vocês, mas eu acho que esses carros não vão mais ser úteis para ninguém, a menos que alguém queira um peso de papel particularmente grande. Isso só mostra que navios de carga são bem propensos a acidentes, né? Isso sem falar em todo o conteúdo inflamável. Já os navios militares, por outro lado, são totalmente de ponta e tripulados pelos melhores profissionais possíveis. Então é claro que não vão acontecer acidentes com eles, né? Essa foi por pouco. Esse é o navio de guerra russo chamado Marshal Shapochnikov. Os russos se mantiveram muito discretos sobre quando isso aconteceu, mas o navio quase evitou um desastre durante um teste de lançamento de míssil. O propulsor do projétil parece ter falhado, o que o fez girar no ar antes de cair no mar. Cara, imagina a sorte que esses caras tiveram. Bastaria um pequeno desvio e a tripulação estaria dormindo com os peixes. Algumas pessoas simplesmente não são aptas a comandar um navio. Quando você está no comando de uma embarcação tão grande, precisa estar ciente de quanto espaço ocupa. Você não ia querer danificar nada, certo? Oh, you see the captain's like, oopsie. Mas parece que alguém não entendeu o recado. Isso aí não vai acabar bem. Eu nunca vi alguém se mover tão devagar em direção a um desastre inevitável. Tipo, ele vai bater na ponte, né?
Não é que eu me enganei. Sim, parece que tudo isso foi só uma grande ilusão de ótica. Do ângulo em que os espectadores estavam, parecia mesmo que aquele navio ia ter problemas. Mas infelizmente o próximo vídeo definitivamente não é uma ilusão de ótica. Na Rússia, a cidade de Vladivostok foi completamente transformada em novembro de 2020. Просто смотри. Офигеть. Nossa, é como se alguém tivesse lançado um feitiço mágico. Uma tempestade turbulenta cobriu toda a cidade com uma espessa camada de neve e gelo, criando imagens verdadeiramente surreais e congelando completamente os carros estacionados ao ar livre. Mas não foi só um espetáculo visual encantador. A tempestade deixou cerca de 150 mil casas sem eletricidade e foi decretado estado de emergência. Nossa, e eu aqui só pensando naqueles filmes de Natal. Infelizmente, no Alasca, em agosto de 2023, as pessoas estavam pensando mais em Noé do que em Papai Noel. Inundações inéditas ocorreram quando o enorme glaciar Mendenhall passou por um derretimento súbito e extraordinário, que despejou suas águas no lago ao lado. Isso, por sua vez, inundou o rio Mendenhall e causou um grande caos. Uma família da cidade de Juneau, mais abaixo no rio, foi uma das mais afetadas pelas enchentes. Felizmente, todos os prédios haviam sido evacuados antes disso acontecer. Minha nossa, embora seja um grande alívio que ninguém tivesse dentro da casa na hora, ainda assim é muito triste para a família que perdeu seu lar. A enchente relâmpago erodiu rapidamente o solo debaixo da casa, o que a fez desabar nas águas impiedosas abaixo. Impressionante de assistir, mas muito trágico. Vamos mudar para algo igualmente impressionante, mas nada triste, como o Michael Rayner. Essa máquina de malabarismo sobre-humana de Los Angeles já apareceu em vários programas de TV e normalmente posta seus feitos no Instagram. Mas tem um truque em particular que ele fez em janeiro de 2023 que você precisa ver para crer. Cara, eu não consigo superar o quão incrível é isso. Eu não tô com inveja não, quem tá com inveja é você. Mas eu definitivamente não tenho inveja da situação desconcertante em que essas pessoas se encontraram. Em meados de dezembro de 2022, um casal na Inglaterra notou algo inquietante no seu quintal. Uma estranha criatura bípede estava rondando o gramado deles. Yeah. Nem preciso dizer que o casal ficou totalmente chocado. Poderia ser algum tipo de criptídeo, uma criatura não descoberta. Bom, sinto muito por acabar com a empolgação, mas não era nada disso. Era só uma raposa vermelha. O pobre animal só tinha 2 pernas, mas era tão ágil como qualquer raposa. E isso é muito impressionante. Ela parecia saudável, bem alimentada e aparentemente disparou em uma velocidade que chocou totalmente os nossos animados festeiros. Ok, isso foi bem interessante, mas eu tava esperando por uma criatura sobrenatural ameaçadora, como nesse vídeo feito durante um voo rotineiro na França em 2015. O piloto Romain Jantot decolou na pista da escola de voo local esperando um voo tranquilo e relaxante, mas o que ele teve foi qualquer coisa menos isso. Gente, aquilo ali é um gremlin na asa do avião. Eu já ia estar pegando meu paraquedas. Mas calma, pera aí. Não é um gremlin, é um gato. Vamos ver quanto tempo demora para eles notarem. Tá aí a resposta, 13 segundos. Não se preocupa que o gato ficou absolutamente bem. Logo depois de avistar o passageiro clandestino, o piloto virou o avião e pousou de volta na pista, imediatamente saltando para resgatar o passageiro.
Agora, como é que o gato conseguiu subir nessa asa, a gente não sabe. O que se sabe é que o pequeno clandestino impressionou tanto a equipe da escola de voo que ele se tornou um mascote não oficial. Uma história de ascensão sem atividade paranormal no final. A Austrália é um lugar assustador. Parece que todo animal lá tá atrás de você. É exatamente por isso que um morador local de Fitzroy Crossing chamou a polícia em janeiro de 2023. Um enorme crocodilo de água doce de quase 2 metros de comprimento tinha invadido o bairro. Aterrorizante. Mas não se preocupe que o policial teve uma solução engenhosa. Parece que não deu muito certo, mas em defesa do policial, cobrir os olhos de um animal às vezes é uma maneira eficaz de acalmá-lo. Se ele não pode ver o que está acontecendo, não tem com o que se preocupar. Só que o truque é colocar uma cobertura nos olhos e deixar ela lá. Uma tarefa nada fácil quando o alvo é um crocodilo de mau humor. Depois da filmagem, o policial chamou um voluntário especialista em vida selvagem, que conseguiu tranquilizar o réptil e devolvê-lo a um habitat mais adequado. E, incrivelmente, ninguém se feriu. Alguns meses depois, houve um avistamento misterioso pelos moradores de Albuquerque, nos Estados Unidos. Guys, look what's happening to the shadow. Eu tô vendo, mas eu não acredito. Esse fenômeno estranho parece ter uma origem sobrenatural, mas na verdade é totalmente explicável. Foi filmado durante um eclipse solar parcial, quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, bloqueando parte, mas não todo o Sol. O que você tá vendo são, na verdade, pequenas imagens do Sol. Como assim? Essencialmente pequenos buracos, como os espaços entre as folhas dessa árvore, são perfeitos para projetar raios solares. Como o Sol é esférico, em um dia comum eles aparecem como círculos, mas e durante um eclipse parcial? Apenas uma fatia em formato de crescente fica desobstruída, o que cria a forma que você tá vendo. Incrível, né? E num caso bem mais assustador, olha o que esse morador de Ohio encontrou no seu brócolis em 2018. Nossa, isso é uma viúva negra. Para quem não sabe, as viúvas negras são extremamente perigosas. Apenas uma mordida pode causar dificuldade para respirar, vômitos, tremores e até 8 horas de rigidez muscular. Em casos raros, as vítimas podem até perder a vida. Na verdade, não é incomum encontrar aranhas em frutas como bananas e uvas, já que elas vivem em torno de vinhedos e bananeiras. Mas num brócolis, a gente não faz ideia de como é que ela foi parar ali. A aranha mortal foi entregue a um santuário de animais, então ninguém se machucou. Mas isso não a torna menos assustadora, e eu realmente odeio aranhas, ao contrário dessa mulher. Cara, que agonia! Essa pessoa aparentemente insana é Tarni Rose Roebuck, uma entusiasta de aranhas australiana que quer compartilhar sua paixão com o mundo. Essa aranha não é tão assustadora quanto parece. É uma tecedeira dourada gigante, uma espécie não agressiva com uma mordida relativamente inofensiva. Então acho que no que diz respeito a criaturas assustadoras, essa é uma das menos piores para ter rastejando sobre seu rosto. Alguém mais aí ficou arrepiado? Bom, você vai ficar ainda mais quando ver esse próximo vídeo. Sim, você viu certo. Esse cinegrafista anônimo da Flórida percebeu que tinha um carro na rodovia indo incrivelmente devagar e forçando os outros motoristas a contorná-lo. Foi só quando ele se aproximou que percebeu que o motorista estava cochilando. Mas como é que ele não bateu esse carro? Bom, o dorminhoco estava usando o sistema de piloto automático do seu Tesla, algo que ele não deveria fazer. Os motoristas são incentivados a ficar de olho na estrada ao usar o piloto automático, pois ainda são responsáveis pela segurança dos demais. Não se sabe se o motorista sonolento enfrentou alguma ação legal, mas pessoalmente eu espero que tenha recebido uma bela punição. Algumas pessoas são tão ágeis que conseguiriam desviar de qualquer problema, como o pai do usuário do Twitter, Bryce Hamilton. Ele estava andando de maneira nervosa perto da piscina um dia em 2021, fazendo uma ligação de trabalho importante quando...
O cara fez um movimento perfeito. Aliás, sabe qual outro movimento seria perfeito? Clicar ali nos botões de curtir e se inscrever. Assim você nunca vai perder nenhum vídeo fantástico como esse. Bom, voltando ao assunto, quando eu era criança eu dizia a todos os meus amigos que um dia eu ia aprender a voar. Não deu certo. O céu é exclusivo para pássaros, aviões e o Superman. E falando em aviões, esse é o C-17 Globemaster. Em Brisbane, na Austrália, em setembro de 2021, os preparativos estavam a todo vapor para o ponto alto do Festival Anual de Brisbane. Como parte das comemorações, o Globemaster fez um voo de baixa altitude impressionante, e essa é a sessão de treino. Caramba, qualquer mínimo erro do piloto no tempo e esse avião poderia colidir direto com um dos prédios. Isso me dá muita ansiedade. Ainda bem que o tempo colaborou. Tanto eu quanto o meu cachorro temos pavor de tempestades, mas eu tenho que admitir que raios são muito legais, especialmente quando eles são lançados no céu pelo Imperador Palpatine. Tudo bem, nenhum vilão malvado do Star Wars fez isso. Surpreendentemente é um fenômeno natural. Essas imagens foram capturadas durante uma tempestade no Kansas em 2022. Mas como é que isso aconteceu? Bom, relâmpago ascendente ocorre durante tempestades particularmente fortes. O ar fica cheio de cargas estáticas negativas, e estruturas altas, como prédios, podem acumular suas próprias cargas positivas por estarem tão próximas da tempestade. Se um raio atingir nas proximidades, pode aumentar rapidamente a carga no objeto alto, e como as cargas positivas e negativas se atraem, isso faz com que ela dispare para cima no céu, para se encontrar com as cargas nas nuvens. E é aí que você tem o raio no sentido inverso. Que nem esse aqui. Esse é o vulcão Acatanengo, na Guatemala. E em julho de 2023, essa filmagem maluca foi feita. Relâmpagos em forma de teia de aranha foram disparados do topo do vulcão, que é a coisa mais alta lá por perto. Os raios foram atraídos pelas nuvens carregadas negativamente e depois se fragmentaram através delas, criando o efeito visual que lhe dá o nome. Embora eu tenha que admitir que seria bem mais legal se tivesse alguma coisa a ver com Star Wars. Tá, mas esse vídeo aqui com certeza foi feito numa galáxia muito distante, né? Parece exatamente a Cidade das Nuvens de O Império Contra-Ataca. Bom, como você provavelmente adivinhou por causa desses prédios nada alienígenas, não é. Por que a gente tem que se decepcionar sempre? Esse é, na verdade, o horizonte de Nova York e Nova Jersey. O rio Hudson, que corre entre as duas cidades, foi coberto por uma camada incrivelmente espessa de neblina em outubro de 2023. E apesar de não ser um planeta alienígena, é realmente uma visão deslumbrante. Parece ser um nevoeiro de advecção, que é basicamente uma formação de nuvens baixas. Em condições de vento, quando o ar quente e úmido é empurrado horizontalmente e encontra o solo frio ou a água, ele esfria e o vapor dentro dele se condensa em gotas. Isso pode formar uma camada espessa de névoa baixa sobre o solo, como o que vemos aqui. Muito louco. Outro fenômeno natural impressionante é o landspout, que é um tipo de tornado. I love tornadoes, but they're also dangerous. I don't like these. They're dangerous. Que nem esse garotinho, eu também adoro tornados. Mas ao contrário dos tornados normais, os landspouts se formam quando o ar quente sobe do solo para cima, em vez de se originar em um grande corpo de ar rotativo dentro de uma tempestade, conhecido como mesociclone, onde os tornados geralmente se formam de cima para baixo. Em tempestades em desenvolvimento, esse ar ascendente começa a girar, e como se você estivesse torcendo uma corda, fica cada vez mais apertado até formar um landspout. Incrível e assustador, que combinação. E esse próximo vídeo é tão legal quanto, mas sem a parte assustadora. Em um aquário do Mississippi, uma criança teve uma experiência incrível com um golfinho.
Ah, fofinho demais. Esses mamíferos aquáticos são extremamente inteligentes, capazes de resolver problemas complexos, transmitir informações para outros e, mais notavelmente, se socializar. Como aqui. Esses golfinhos estão em cativeiro, então são acostumados a interagir com humanos. Mas esse ficou completamente fascinado pela menininha. Esse foi verdadeiramente um momento único na vida e uma nova memória inesquecível para essa criança. Agora, os golfinhos são bem conhecidos por serem criaturas sociais e amigáveis. Já os jacarés nem tanto, com exceção do Wally, que é um jacaré de suporte emocional. Sim, você ouviu direito. I can't believe I'm going to say this. Can I just... Yeah, pet him. Oh, look, I'll Oh yeah, he likes his chin rubbed. His chin rubbed? Yep. Yeah. He loves his chin rubbed. He does not bite. Don't think about How that. do you know that? Because I've had him for 7 years. He lives in my house. Lay down. Lay down. I was going to... Is it okay if I touch his back Yeah, right you here? can touch anywhere. See, look, just rub. Wow. I can't believe I'm touching an alligator. Tá, isso é estranhamente fofo. O dono do Wally, o entusiasta de répteis Joey Henne, tem esse crocodiliano domesticado há mais de 8 anos, já que isso é permitido na Pensilvânia, onde ele vive, e eles fazem tudo juntos. O Wally adora cosplay, fazer amigos e até dar passeios relaxantes de carro. Tá, não é ele quem dirige, né? Mas ainda assim é o jacaré mais legal que eu já vi. Não que seja fácil cuidar de um jacaré de estimação. Incrivelmente, o Wally nunca mordeu ninguém, mas isso é graças à enorme quantidade de tempo e amor que Joey lhe deu. O próprio Joey admite que esse animal de estimação em comum não é para todos, mas cuidar do animal lhe trouxe alegria em alguns momentos difíceis, algo que em 2018 levou o Wally a ser oficialmente reconhecido como um jacaré de suporte emocional. Deve ser muito divertido levar esse amiguinho escamoso no mercado, se bem que eu ia deixar ele para trás se fosse fazer compras aqui. Eita, essa foi por pouco. Esse evento assustador aconteceu nos fundos de um café 151 Coffee no Texas. Felizmente, parece que ninguém se machucou. Essas prateleiras estavam super lotadas, o que as fez desabar sob o próprio peso. Se bem que se você olhar aqui embaixo, parece que essa moça pode ter feito algo para desestabilizar o equilíbrio. Pegamos a culpada. Então, acho que não importa qual trabalho você faça, sempre pode enfrentar algum perigo. Mas não tem como esse próximo cara não ter percebido que a ocupação dele era um pouco arriscada. Parece que ele tá inspecionando o mecanismo de tração. Mas será que não poderiam esperar o negócio parar pra mandar o cara pro trabalho? Nossa, se ele mexe a cabeça alguns centímetros, imagina só. Ele deve ter irritado muito o chefe dele pra ser mandado pra essa tarefa. Mas chefes vingativos não existem a mais de 900 metros de altura, o que pode ser o motivo pelo qual Maia Kutinska decidiu seguir a carreira de paraquedista profissional. Ela é extremamente talentosa e também muito ousada. Olha só os movimentos dela. Nossa, parece que ela tá caminhando no ar. Isso é incrível e totalmente aterrorizante. Ao ficar de pé no ar e mexer os pés, ela cria a ilusão de estar andando. Mas se você acha que isso não é impressionante o suficiente, que tal umas piruetas? Cara, que loucura. Mas, francamente, eu prefiro manter os meus pés firmes no chão. Não consigo nem encarar brinquedos de parques de diversões. Não é que eu tenha medo nem nada do tipo. O meu medo, o meu desgosto por eles, se justifica por essa filmagem de 2019 da Flórida. Já ouviu falar de um brinquedo chamado Slingshot? Basicamente, os passageiros se sentam em uma pequena gaiola presa a alguns cabos e são lançados pro ar em velocidades absurdas, por pura diversão. Sim, enfim, esse brinquedo específico no Cobra Adventure Park, em Panama City Beach, parecia não estar nas melhores condições. Oh my God! Nossa, o cabo foi completamente destruído. Será que eles já ouviram falar de uma coisinha chamada manutenção? O parque deu reembolsos integrais aos passageiros, mas não sei se isso é o suficiente. E se o cabo tivesse se rompido no ar? Alguém poderia ter se machucado seriamente. Se eu já não gostava desses brinquedos antes, imagina agora. Eu tenho certeza que muita gente vai me dizer que eu não tenho motivos para me preocupar, mas ainda assim eu prefiro ficar em casa. Podem poupar as explicações de vocês. Prefiro que vocês tentem me explicar isso aqui.
Tá, eu sei o que você tá pensando. Esse avião tá flutuando no ar, como se tivesse sido pausado pelo controle remoto de Deus. E realmente parece isso. Mas na verdade é uma ilusão de ótica chamada fenômeno de paralaxe. Essencialmente, a posição de um objeto parece mudar em relação à posição do observador e ao fundo mais distante. Por exemplo, esses dois aviões estão se movendo na mesma velocidade, só que em direções opostas. Agora, se as suas distâncias relativas permanecerem semelhantes e os dois aviões girarem no ângulo correto, então a mágica acontece. Os movimentos das aeronaves se alinham em um movimento aproximadamente circular, e do lado de dentro do avião A, o avião B e tudo mais entre eles podem parecer estar congelados. A ciência explica. Bom, já tô exausto. São mais momentos inacreditáveis do que eu posso aguentar por um dia. Qual desses vídeos malucos mais te impressionou? Me conta nos comentários e nos vemos no próximo. Obrigado por assistir.